Conexão Sagres. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira edição do Conexão Sagres, programa aqui do Sistema Sagres de Comunicação, para te conectar aos principais fatos e análises aqui de Goiás, do Brasil e também do mundo. Nessa edição, comigo aqui, Rubens Salomão, e também com o Samuel Straioto. Fala, Samuel, tudo bem? Fala, Rubens Salomão, tudo beleza? Você que acompanha o Conexão Sagres, e aí, tudo jóia? Vamos que vamos, Rubens. Bora lá nessa edição aqui do Conexão Sagres para a gente se conectar com a cidade e com problemas aqui da cidade, né? Inclusive... E que problema, hein? E principalmente debater as soluções, né? Para isso a gente vai conversar aqui nessa conexão, nesse programa Conexão Sagres, com a Maria Esther de Souza, que é assessora de Relações Institucionais do CAU Goiás, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, que já foi conselheira, inclusive, do CAU. Maria Esther, obrigado pela presença em mais uma oportunidade aqui na Sagres. Eu que agradeço, é um prazer enorme vir aqui novamente. E nós também estamos aqui com o Juscelino Sena Filho, engenheiro civil e ambiental, para falar sobre preservação do meio ambiente, enfim, tudo que está envolvido aqui em Goiânia. Tudo bem, Juscelino? Obrigado. Satisfação, obrigado pelo convite, à disposição. Bom, enfim, vamos começar falando, né, sobre esses problemas, como a gente disse, Samuel. Recentemente nós tivemos, inclusive, uma trágica notícia, né, da morte de um motociclista que acabou sendo levado pela enxurrada e perdeu a vida. Só que essas enxurradas, alagamentos em Goiânia estão muito comuns, né, Samuel? Bastante comuns. Ano após ano, a gente tem percebido que, mesmo com a irregularidade de chuvas aqui na cidade de Goiânia, as consequências têm sido cada vez mais danosas, Juscelino, aqui na cidade. O que a gente pode pensar, né, em relação à nossa infraestrutura urbana e as consequências que ano após ano têm ocorrido? É fato, não tem um problema de drenagem, né, na cidade de Goiânia. Tem um problema de drenagem sério, né? E, assim, já foram feitas algumas intervenções em governos passados. Mas é engraçado, né? Aquela história das plaquinhas do cuidado, que tem alagamento. A gente não resolve dessa forma, né? Não, a gente tem aqui um relato curioso de outras pessoas estrangeiras que a gente fala, né? Que não são goianas ou goianienses. O Gerson Cruz é nosso superintendente hoje aqui do Sistema de Comunicação, enfim, nosso chefe. Ele é gaúcho. E chega aqui, ele viu nesse problema, a gente comentou sobre isso, ele falou, pois é, mas a gente vê nas baixadas tem uma placa. O que a placa resolve? O Gerson ficou assim, tanto quanto indignado com essas placas. Não transite aqui, que tem um alagamento. Não né? Não é a solução. Cuidado. Auxilia o cara a falar, opa, se estiver chovendo não vou, né? Mas assim, não é por aí. Então, assim, é preciso que seja analisado, tem problema de drenagem, tem que ser feita intervenção, tem que analisar os pontos mais críticos. Foram feitas algumas, até nova ali na altura do Oasis, né? Fizeram uma grande obra ali de bueiro na época. Aumentaram, né? Tinha um problema muito sério ali, foi resolvido. Então, assim, acho que o poder público precisa, junto com a iniciativa privada, junto com o conselho também, acho que é importante, tem que ter voz junto com o conselho de arquitetura, o conselho de engenharia, trabalhar em conjunto. É necessário isso, porque a tomada de decisão tem que ser técnica também, senão não resolve, né? Mas aí esse tipo de solução, né, que a administração municipal coloca. Vou trazer aqui alguns números apenas para exemplificar para você que nos acompanha. A prefeitura fala que no ano passado foram limpas quase 40 mil bocas de lobo na cidade, também 101 mil ramais e quase 1.300 poços de visita. Maria Esther, esse tipo de intervenção que o município coloca, temos limpado bocas de lobo, bueiros, esse paliativo, até que ponto ele traz algum efeito positivo para a cidade? Nesse caso, pensando sobre o alagamento, sobre o problema, principalmente desses rios, né, que a faixa de asfalto se torna na cidade, isso é um paliativo mesmo. E isso fica parecendo que ele fez alguma coisa extraordinária. Nossa, a prefeitura limpou os bueiros. Olha, é aquela clássica frase, não fez mais que obrigação. Uhum. Isso é uma coisa que ele tem que fazer constantemente, não é esse o mérito da questão. O problema é que a gente tem um modelo de cidade que não vai adiantar você alargar esse cinto se você continuar engordando, né? Não vai adiantar você ir aumentando os bueiros e a largura se a gente continuar cimentando a cidade. Então, o modelo de cidade é que não vai ajudar em nada e isso vai ser um looping. O ano que vem vai piorar. Se você observar as últimas notícias com relação à urbanização, a gente está cimentando áreas de nascente, a gente está
inclusive, né, uma das pautas da gente conversar aqui, com um plano diretor que estimula a ocupação das áreas que deviam ser áreas de recarga. Então, a gente tem na lei a prerrogativa de piorar a situação da cidade o ano que vem, quando chover mais. Pois é, e aí a gente aborda aqui diretamente, né? E aí a gente faz parte dessa agenda da Organização das Nações Unidas, a ONU, para 2030, né? Tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, um deles, o 11, é cidades e comunidades sustentáveis. A gente está falando diretamente sobre isso. Como é que a cidade pode ser sustentável? Sobre essas questões paliativas que o Samuel trouxe, esses números da prefeitura, Maristé, Juscelino, a impressão que dá é que fica sempre uma ação pontual, né? Nunca acontece realmente uma análise geral da cidade. Programática mesmo. Né? Isso, programática. Ou seja, as coisas têm que acontecer desse jeito em qualquer lugar da cidade. Não é esse ponto onde talvez aconteceu uma tragédia, aí ali a gente vai tentar fazer alguma coisa. Parece que a gente fica nessa relação de gato e rato, com soluções pontuais, mas nunca se trata o sistema. E eu estou falando isso aqui, claro, sem ter o conhecimento, querendo ouvir de vocês o que seria essa solução mais sistemática do problema. Só pontuar aqui antes da Maria Esther falar que é o seguinte, infelizmente, não é só pensando em governo, acho que até trazendo para nós um pouco. Tá? Por exemplo, a boca de lobo está suja. Alguém está jogando lixo na rua. Claro. E não é só os governantes que estão fazendo isso. Tem que trazer um pouco também essa responsabilidade um pouco para a população. Mas tem a parte também do governo. Por quê? O que eu ia comentar era justamente sobre essa coisa de você agir, igual você falou, quando o problema já está acontecendo. E existe muito mais ações corretivas do que preventivas. Né? O que tinha que ser feito? A prevenção é lá atrás. Tudo bem, estamos com um problema, precisamos resolvê-lo, né? Mas essa cultura nossa de eu só vou resolver quando a multa chegar, né? Eu só vou acontecer quando o problema acontecer, né? A gente pode iniciar isso na escola, inclusive, com programas de educação ambiental? Sem dúvida alguma, é muito importante essa mudança de mentalidade. Para a gente atingir sustentabilidade, o que é sustentabilidade? Né? Então, fala em sustentabilidade, fala em verde. Verde, vamos ser verde. Vai verde, pinta de verde, fica verde, né? Mas não a tinta, muitas vezes, nem é sustentável. Nem é sustentável. Então, o que acontece? Tem que, de fato, acontecer ações de educação ambiental, de mudança de cultura, que claro, é um processo, né, Maristé? Isso. É um processo longo. E pegando esse gancho dele agora, quando você cita, por exemplo, a gente devia ter feito alguma coisa lá atrás para resolver o que é agora. Isso significa, então, que a gente pode fazer alguma coisa agora para que em janeiro do ano que vem a gente não assista a notícia de que uma pessoa morreu porque caiu numa enxurrada. Essas ações, elas se referem, por exemplo, a um mapeamento desses pontos críticos na cidade, em primeiro lugar, né? E depois a uma ação que seja de médio e longo prazo, e não essa coisa pontual. O que é um médio prazo? A gente precisa se conscientizar e colocar, principalmente na mesa, de que a gente vive uma situação de mudança no regime de chuva. Não chove mais como chovia 10 anos atrás. 10 anos atrás, se você olhar alguns bairros na cidade, não tinha a estrutura que tem hoje. Então, esse regime de chuva é diferente. Vamos pegar esse volume de água, vamos ver o que está acontecendo nesses pontos críticos agora e vamos aumentar a capacidade dessa água infiltrar no solo e vamos tentar diminuir a velocidade que a água vem descendo. O que você está falando é mudança climática. Eu estou falando que se a gente não observar que o regime de chuva não é o mesmo, que a mudança climática aconteceu, por exemplo, não sei se vocês repararam, mas houve uns 4 ou 5 dias que choveu só no Bueno. Choveu mais no setor Bueno. O setor Bueno é uma ilha de calor. Ele é uma massa de temperatura super aquecida que atrai, vamos dizer assim, esse volume de água para lá. Então, é preciso um olhar para que o setor Bueno tenha mais capacidade de infiltração, para que a gente faça barreiras. Existe um modelo de jardim de chuva, barreiras mesmo, pequenos poços de infiltração para essa água entrar antes dela seguir. Então, em desenho, em técnica, a gente tem solução. Mas eu penso que nessa possibilidade de prevenir um desastre o ano que vem, a cabeça de quem está na ponta da decisão tem
Tem que abrir para essa situação. Não é limpar bueiro só e não é sair rasgando rua e fazendo drenagem. É entender essa dinâmica da chuva no ambiente urbano. Não é o mesmo do ambiente rural. E eu diria a precariedade da técnica implementada, né? A gente tem... Eu tive uma discussão ontem com uma pessoa que eu falei que eu achava uma coisa antiga, isso de você canalizar córrego. E a outra pessoa falou, E não. aumenta, inclusive, a velocidade dessa água. Exatamente. E você impede essas áreas mais sensíveis de receber a chuva e reter a chuva ali. E não levar a chuva para as áreas mais cimentadas. Eu só queria emendar aqui, para você ter uma ideia do que eu estou falando de mudar a cabeça da pessoa que está com a caneta na mão de tomar essa decisão. Se a gente estivesse lá na Amazônia, teve uma reunião lá em Manaus a semana passada e a nossa conselheira Janaína esteve lá. Lá na Amazônia, a ideia sobre drenagem é o inverso da nossa. Lá, a água precisa fluir. Eles precisam deixar, ninguém quer reter água. E aqui, na nossa região, o que a gente precisa fazer é segurar essa água. Então, você imagina se a gente aproveitasse esse momento de chuva e tivesse espalhados na cidade locais onde eu pudesse reservar um pouco essa água para os próximos 6 meses de seca que vem. Porque o impacto que a gente está sofrendo nesse momento da chuva mas a seca vem aí. E a gente vai ter outro problema. Só assim, a Maria Sérgio citou umas coisas muito interessantes, né? Mas o Bueno é alto, né? Sim. É uma parte alta da ele cidade. que leva. Então chove tudo lá, depois essa água vem numa velocidade. Isso, exatamente. Eu, por exemplo, moro no setor oeste. Isso. A gente vê a enxurrada que está vindo do Bueno, né? Pelas avenidas. Enfim, as avenidas vão virando meio que rios. Isso. E sobre a mudança climática, eu já ouvi isso. Aí eu não sei, Juscelino, é muito importante que ela citou. No sentido de que a chuva antes, ela acontecia com menos intensidade por um período maior do ano. Agora, num período menor e com mais intensidade. Sim. Não, essas mudanças são naturais. Existem ciclos de diversas maneiras, né, que isso vai se modificando. O que ela falou que é muito importante é quais são os problemas. Primeiro pergunta, quais são os problemas? É o que ela falou, vamos mapear os problemas. Onde que é? O Bueno é alto, né? Tem um escoamento. Existe algum dispositivo que pode ser utilizado, né, para diminuir essa velocidade? Né? Existe ponto de recarga, né? Foi até interessante, eu achei bacana quando começaram a fazer naquelas rotatórias os jardins de chuva. Agora, foram 30, a previsão era mais ou menos uns 300, só ficaram 30. Mas aí parece que perdeu o fio da meada. Depois eu comento. Né? Eu acho que a Maria Esther vai ter um maior conhecimento sobre isso aí. Mas achei interessante inicialmente, quando eu comecei o pessoal começou a pensar. Então tem que ter técnica, tem que entender o que acontece nas regiões. Lá no plano diretor vai comentar sobre essas regiões, né? Onde que é industrial, onde é que é residencial, quais são as características daqueles locais. E o que pode ser feito pontualmente nesses problemas? Primeiro, nos pontos mais críticos, né? Para essa estimativa de médio prazo, longo prazo. E depois, né, os pontos mais que daria para prevenir para o futuro, né? O que agora é resolver o problema mais crítico. Né? Tem essa questão. A gente fala muito, você disse antes, né, de sustentabilidade, a palavra está na boca de todo mundo, mas mudança climática acontece e o planejamento tem que girar em torno disso, né? Mas e não gira, né? Acredita, assim, eu digo assim, não há estudo, né? O primeiro o Juscelino ponto... tem inclusive uma passagem de pesquisa na universidade, enfim, sim. Na universidade você pesquisa essas coisas, mas parece que isso não pula o muro da academia, né? Primeiro ponto, né? Questão de muitos municípios têm esse problema de crescimento desordenado, né? Lá atrás, o Goiânia foi projetado para uma capacidade, né? 50 mil habitantes. 50 mil habitantes. Setor sul... Sem passar centro. O Corgo, né? O Corgo Botafogo, né? Então, o que acontece? Estamos com 50 mil ali, naquele miolo. Nós temos 1,5 milhão hoje. 1,5 milhão. Tem mais. Tem mais. Acho que estamos chegando a 2 milhões, né? E aí, a região metropolitana, quando a gente pega, 2,5 milhões, né? Mas o município acho que está em 1 milhão e 900 mil. Olha aí. Então, quer dizer... Eu estou considerando isso porque a Câmara aumentou o número de vereadores recentemente com base... Estou pegando a estimativa da Câmara e do IBGE. Exatamente. Bem oportuno comentar. A lembrança. Então, assim, e tudo isso tinha que ter sido redimensionado, repensado. Vamos crescer, mas vamos crescer ordenado. Né? Então, não acontece isso na maioria das vezes. E aí é onde vem os problemas, né? Vão acontecendo os problemas.
da cidade. Vão se acumulando, né? E aí não somos só nós que temos esse problema. Várias cidades têm problema com alagamento, mas Goiânia está ficando muito crítico. Outra coisa que daqui a pouco vai pipocar é o trânsito, né? Precisa ser repensado, mas enfim, o foco hoje não é esse. Mas acaba tendo a ver, né? Eu queria até que você me orientasse se eu falar uma bobagem agora. A gente ainda tem uma situação em Goiânia que não é a situação, por exemplo, de Belo Horizonte. Gente, pensa a cidade de Belo Horizonte, que tem um tipo de geografia mais complexa. Nós somos um plano inclinado, né? A gente vive numa região que a água tem uma tendência natural, vai tudo lá para o meia ponte, né? Ainda em Goiânia, eu assisti essa última chuva que teve, acho que foi na quinta-feira, eu desci de onde eu estava, eu fui para a rua para ver, fiz vários filmes da água descendo, a chuva tinha passado, a água seguia descendo, era isso que eu queria filmar, filmei, e aí eu falei com algumas pessoas que estavam em Campinas foi muito trágico, liguei de novo 15 minutos depois, e agora? Ela falou assim, a água foi embora. O que eu queria perguntar, se é uma bobagem ou não. O fato da nossa região norte ainda estar desocupada, ou seja, a gente ter grandes áreas de possibilidade de recarga, faz com que a gente tenha um tipo de problema que dura 15, 20 minutos. 20 minutos depois, Campinas estava seca. Entendeu? A água foi. Ela ficou. Agora, 20 minutos, se você marcar no relógio, é muito tempo a água ficar. Mas ali onde eu estava, no Bueno, foi 3 minutos, entendeu? Encheu, chegou no meio-fio, eu fiquei marcando, acabou a chuva durou poucos minutos, a água desceu, entendeu? E se você imagina se a gente estimular a ocupação da região norte, aí a água vai ficar. Aí a gente vai ter a situação de Belo Horizonte e de São Paulo numa topografia que a gente não precisa ter essa situação da água ficar retida. Então, a gente não pode estimular certas ocupações na cidade como prevenção. São Paulo é um negócio desesperador. Não sei se vocês já passaram por isso. Você está numa marginal, na Tietê, ou Marginal Pinheiros, e você está no carro e está chovendo. E você vai vendo o rio subir. E ele não vai parar de subir, você vai ficar alagado. E o trânsito também. Aí volta nessa questão. O trânsito não vai andar, não vai ter como você pegar uma rua mais alta para sair dali. É desesperador. Você tem que sair do carro e os seguros lá são caros, inclusive por isso. Porque o carro vai ficar todo alagado. Mas nessa velocidade da água, quando a gente pensa em soluções, falamos aqui um pouco a respeito dos jardins de chuva. Sim. Algumas iniciativas, né, eu falei 300, na verdade 350, essa era a expectativa, e aí fizeram cerca de 30. Mas também havia uma previsão de bacias de contenção. Sim. O que seriam essas bacias de contenção e elas seriam viáveis aqui para essas áreas mais adensadas? Posso responder? Vai lá. São demais. Esses jardins de chuva, eles foram uma iniciativa logo após aquela grande cheia do Botafogo, que foi aquelas imagens que até hoje rodam. Foi uma das vezes em que o córrego em alguma altura rodou, né? Bastante. Ele transbordou. Não, rodou, digo assim, caiu, né, uma parte. Teve isso também. Sim, tinha um problema de estrutura, né? De estrutura, Mas tem a ver da estrutura não comportar essa questão da mudança climática, da água ter mais força, de ter mais volume, com né? fluxo, com certeza. E se você raciocinar, que ideia é essa de você cimentar um córrego? Faz o raciocínio, não faz sentido. Agora vamos no negócio do jardim de chuva das bacias. Aí, uma das propostas foi que ali naquela área, no cruzamento da 88, quando ela segue, vai para Serra Dourada, isso, com a Marginal, você tem uns espaços que caberiam essas pequenas bacias, né, de contenção, que você conduz a água, toda aquela água do Universitário e do Jardim Goiás para lá, e aquela bacia enche ali de água. É uma água, inclusive, reservável para a próxima seca. Ela fica ali e depois a gente usa aquilo não só como umidade, mas se precisar para regar os jardins da cidade, a água está lá. Então, a bacia de contenção, ela é uma solução. É diferente do piscinão, por exemplo, que foi feito em São Paulo. Ele foi feito lá, ele funcionou há algum tempo, só que ele foi feito, inclusive, numa área alagada, né? Originalmente era um pântano, que era a margem do Tietê. Originalmente era um pântano. Aí você faz um piscinão e acha que ele vai secar em determinado ponto e tal. E não deu muito certo. Então, essa proposta de fazer, ela funciona muito bem. Se você usasse áreas abertas na cidade, pode ser até espaço público, para essas pequenas reservações, você conduz a água da chuva
para aquilo lá. No momento de uma precipitação dessa muito louca, aquilo segura a água e impede de ir para outro lugar. Acontece que tem que ter, primeiro, projeto e, segundo, tem que ter manutenção. Não existe isso de fazer... Nossa, eu Tem fiz, custo. pronto, Resolveu. beijo, Não, me não. liga, tchau. Não, cada 6 meses, 3, 4 meses, você tem que voltar, você, prefeitura, tem que voltar lá para ver, olha, encheu, entupiu, tá aqui, tá desbarrancando, tá isso, e um processo de manutenção. O jardim de chuva, ele só no conceito dele é que ele deu um pequeno problema. O jardim de chuva, ele ideal é que ele aconteça na parte plana da água vindo. Quando você coloca ele assim, o jardim de Não chuva capta. na rua, a velocidade... A gente viu muitos jardins indo embora com a chuva. Indo embora com a É. chuva. Então, esse cálculo da inclinação da rua, então tem lugares que não vai caber o jardim de chuva por causa disso. Se você fizer assim com o jardim de chuva, na hora que a água bater, não vai funcionar. Quando você tem uma rua mais plana, a enxurrada muito larga aqui, por causa da impermeabilização, a ideia é que você conduza a água para cá, entendeu? Como ela está plana, a velocidade dela é menor. Aí ela segura melhor. Mas, Então, Esther, tem uns probleminhas aí de execução. trazendo aquela ideia lá na legislação, quando o cara vai construir, tem aquela questão da possibilidade de colocar os postos de infiltração. Será que se tornar isso obrigatório seria um Já é ponto? obrigatório. Não, para todo mundo. Todo Assim, mundo, todo mundo tem que 100%, executar todo a mundo. partir de agora, né? Não, ele já é obrigatório. Já tinha uma instrução normativa, que eu não me lembro Era, quanto. Toda casa, por exemplo, em condomínio fechado tem que fazer. Toda casa nova em Goiânia, todo comércio, Que são vários pontos captando. mesmo né? ele deixando Reduz. a área permeável, ele é E são- obrigado a fazer o posto são de que infiltração. postos de infiltração? Posto de infiltração. Foi um momento importante você ter dito isso, porque a gente precisa fazer um intervalo. Eu não sei o que são os postos de infiltração. Eu estou chutando aqui na minha cabeça, eu consigo então imaginar alguma coisa. Mas daqui a pouco vocês explicam melhor o que são esses postos de Tá, infiltração. Mas a gente também vai falar sobre APPs, as áreas de proteção permanente em Goiânia, e a importância delas para esse debate. E a gente também vai falar sobre plano diretor de Goiânia, o que é que prevê, né, essa principal lei aqui para o urbanismo, para o desenvolvimento da cidade. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Conexão Sagres. Até já. Já estamos de volta com o Conexão Sagres. Nesta edição comigo aqui o Rubens Salomão e também com Samuel Straioto. A gente está recebendo aqui no estúdio da Sagres a assessora de Relações Institucionais do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, Marista de Souza, e também o Juscelino Sena Filho, engenheiro civil e ambiental e também ecólogo. Exato. A gente conversou fora do ar aqui. E aí ele falou, não, eu falo que eu sou engenheiro civil e ambiental, que é mais simples, mas eu também sou formado em ecologia. O ecologia tem um curso superior. Explica pra gente só essa curiosidade aqui. Eu sou cobaia da UFG lá da... Mas deu Muito certo. bom. O Deu experimento certo, deu é. certo. Sou cobaia da primeira turma lá de ecologia e análise ambiental, né? Aham. Que é a graduação em ecologia. Fizeram como se fosse um aprofundamento dentro da biologia na ecologia, nos impactos ambientais, né? Uhum. Um curso muito bom, né? Uma equipe fantástica, só doutor, só editor de revista famosa científica aí. Inclusive o Zé Alexandre, que era, né? Sim. Foi pró-reitor de pesquisa da UFG, que é ecólogo. De formação ele é biólogo, mas é ecólogo Também. de pós-graduação e foi professor nosso e faz parte da pós-graduação, inclusive, em Ecologia e Evolução, que tem conceito CAPES altíssimo, né? Acho que é 6 ou é 7 já o conceito lá. Eu ouvi já o nome dessa profissão muito tempo atrás. Não sei se é tanto tempo atrás, mas enfim, quando eu comecei a trabalhar, estagiário aqui na Sagres, né, na antiga 730. E eu fiz uma matéria para a época, o portal da rádio, sobre as profissões do futuro. Isso deve ter uns 12, 13 anos mais ou menos, eu ainda estava no estágio aqui. E ecólogo era uma profissão do futuro. E aí, 12 anos depois, vamos fazer a máquina do tempo? Hoje É a profissão atual? Naquela época eu ficava, pô, mas futuro não chega, né? Quando você estava fazendo curso. Ficava chateado com isso, né? Eu trabalhei na AMA com licenciamento. Eu comecei com a ciência mesmo, botânica, né? Pesquisa de morfologia e taxonomia. Depois eu fui ficando mais técnico. Aí quando eu fui para a AMA, eu fui ficando mais técnico, mexendo com mais resíduos, com licenciamento, com a parte de análise, né, processual. E aí acabei enveredando para engenharia. Na sequência, fiz engenharia civil também.
influenciado pelo meu irmão. Mas ainda é a do futuro, então? Não é a do presente ainda? Não, eu acho que esse presente já está chegando. Já, né? Já. Tá mais perto. Já está mais perto. Né? E é preciso, não tem como a gente avançar na sociedade sem falar em meio ambiente, sem falar em sustentabilidade, de fato, né? E isso que quando a gente fala dessa questão da profissão, é que os projetos todos têm que passar a ter a sua... né, dessa categoria, tem que se considerar, análise dessa categoria. Tem que se considerar muito ambiental. Olha lá, vamos lá, construção. Aí é interessante. Caramba, mas é ecologia e construção. Tá na engenharia? Aí como é que é isso, né? Não tem nada a ver? Tem muito a ver. Olha lá o problema do posto de filtração. Vamos voltar. Vou linkar. Tá. O que acontece? Faz construção. Projeto, Vamos pegar lá o Parque Flamboyant. Né? Ela vai lembrar muito disso. O que começou a acontecer ali? Prédio. E aí os peixinhos começaram a boiar lá na água, no rio. Sim. O que está acontecendo? No Parque Flamboyant, eu lembro disso. No Parque Flamboyant. Os peixes mortos no lago. O que estava acontecendo? Rebaixamento do lençol freático. Ah, entendi. Por quê? Preciso fazer fundação, preciso fazer subsolo, né? Cada vez mais subsolo, mais mais vaga de garagem nos prédios. Então eu vou rebaixar essa água. O que é isso? Bombeia essa água do lençol freático, água limpinha ali do lençol freático. Subsolo. E eu ando embora. Uhum. Entendeu? Então o que quer dizer? Nós estamos desabastecendo, nós estamos tirando a água de consumo e do aí lençol a água freático. onde os peixes ficavam no parque Começou a baixar a nível, começou a faltar oxigênio. Então, o que aconteceu? Aí veio os postos de infiltração. A prefeitura falou, não, peraí, vocês estão bombeando? Vamos fazer um sistema de drenagem, certo? Uhum. Que essa água tem que ser redirecionada para a mesma bacia hidrográfica. Trincheira e posto de infiltração. No Parque Flamboyant é cheio de trincheira ali, né, embaixo da grama, onde esses prédios continuam bombeando, mas para reinfiltrar na trincheira. Não, e aí a gente linkou perfeitamente com o final do primeiro bloco Entendeu? aqui, que a gente volta diretamente ao assunto, e aí você falou dos postos de infiltração. Hoje não pode mais. A Maristéia confirmou, então, que é lei, todo mundo tem que planejar isso. O que é que são os postos? São buracos para que essa água vá para o lençol freático? Nos casos de residência, né, é preciso ser feito cálculos com dados pluviométricos, né, para você dimensionar isso e direcionar essa água pluvial para esses postos e ser infiltrado naquele mesmo local. Então, só para entender, eu tô completamente leigo aqui. São buracos? Manilhas, buracos, né? A ideia é que quando chover no seu lote, a água da chuva não vai para a rua. Então, o tanto de metro quadrado que é o seu telhado é o metro cúbico de água que você tem que reservar. Aí, o projeto é assim, você tem um telhado, com calha ou não, na medida que a água cai no seu terreno, se ela cair numa parte cimentada, essa água tem que ser conduzida para um buraco. E esse buraco, ele é todo fechado com placas de furinhos, sem fundo, né? Um fundo com brita. E aí, na medida que chove muito, se tiver uma calha, pega o cano daquela calha e liga lá. Então, se eu comprar um lote e quiser construir uma casa, eu tenho que fazer isso. Tem. Nossa, eu realmente nunca tinha ouvido falar disso. Mesmo que você tenha área de grama. E isso tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Tudo até a ver, aqui, totalmente. De enxurrada, de alagamentos. É porque, imagina, todas as casinhas estão drenando. Então, você diminui o volume lá na rua, né? Na sarjeta lá. Porque se as calhas estão jogando água para a rua, a rua vai virar um rio também. Né? O problema que acontece nas cidades, e aí não é só em Goiânia, é que a gente já tem esse número de que praticamente 80% das construções na cidade, elas não passam por um arquiteto ou por um engenheiro. Elas são autoconstrução, elas são construção sem o atendimento ao Código de Edificações. Como eu falei aqui, né? E volta eu falei novamente. que eu vou comprar o lote e eu vou construir. Eu não falei nada do projeto. Volta lá naquela conversa que a gente teve lá atrás. Eu vou corrigir quando der problema. Exatamente. E aí o profissional de arquitetura, o profissional de engenharia é essencial nesse processo. Eu vou construir, você viu lá, recente, lá no Guanabara, né? Vou construir aqui. Não, mas é só uma reforminha. Gesso é leve, eu só vou colocar um gesso, um piso e pintar. Infelizmente, um trabalhador foi a óbito devido ao colapso da estrutura. E as APPs, áreas de proteção permanente, elas fazem o mesmo papel disso que a gente vamos pegar lá o Rio, né? Vamos pegar o Rio como exemplo, que aí é mais claro. É o acidente, deve ir lá o desastre. Peraí, o que é acidente? É o que a gente não prevê, é uma coisa imprevista. Inesperado. Não é esperado que a gente ocupe um morro, a gente desmata essa área verde e isso vai ter um problema de escorregamento?
É esperado, então não é acidente. Isso é falta de... Aí tem um problema social também envolvido, tudo bem. Mas, enfim, função da área verde, reter, né, essa água. Essa água, é óbvio, pega um local que tem, né, muita vegetação, a água chega, vai ficar retido nas folhas, na árvore e vai infiltrar ali. Puxa. Se não tem, ela vai embora direto. Então leva tudo que tiver na frente. Aí quanto mais íngreme, maior a velocidade da água, maior o dano, maior o problema. E aí, aqui em Goiânia, boa parte das nossas áreas de preservação ambiental na região norte da cidade. No bloco anterior, a Maria Esther falou um pouco a respeito dessas áreas. E entrando especificamente na região norte, já fazendo uma correlação com o plano diretor. O plano diretor, a lei complementar número 349, de 4 de março de 2022. Ou seja, temos um período aí de quase um ano. A gente pode pensar já em algumas aplicações desse plano diretor nesse período aí de quase um ano? Elas já estão acontecendo, né? As pessoas que lutaram para que o plano tivesse a configuração que ele tem já estão colhendo os frutos e a gente vai ver isso pela o desmatamento ali, vamos dizer assim, da cabeça da quadra do Clube de Engenharia, uma área de nascente que foi vendida com base numa interpretação, eu diria, equivocada do plano diretor, considerar que uma nascente que não é uma nascente perene, ou seja, uma nascente que fica o tempo inteiro saindo água ali, uma nascente intermitente, uma nascente difusa, não é área de preservação. Então, isso é ali perto daquele prédio na 136, famoso, ao lado do Excalibur. Aquela área foi vendida. Já teve um campinho de futebol, mas sempre cercado com um monte de árvores. Agora não tem mais nada. Era um terreno da União. E aquilo ali sempre ficou cercado e a gente sempre soube que ali fazia parte do conjunto de nascentes que faz com que o córrego dos Buritis exista. Para o córrego do Buriti existir, como o Juscelino falou, você precisa chover nele, né? Na medida que você cimenta, a possibilidade de matar é muito grande. No caso da região norte, no caso das APPs, um plano diretor que desconsidera que essas áreas de preservação são áreas importantes de serem preservadas e consideram que, mas agora já começou a desmatar, então vamos terminar de desmatar, então a cidade já chegou, vamos deixar. A região norte precisa ser ocupada, é um potencial disso e daquilo. Na medida que o plano deixa claro isso, a gente vai ter um prejuízo enorme. E isso já está em andamento. Eu diria que já está em andamento, porque as pessoas não ficam paradas, né? Nesse último ano, projetos foram escritos, terrenos foram comercializados e você vai ver, tem um stand de venda sendo construído ali. Aliás, eu não sei se é stand de venda. Um galpão sendo construído ali no Goiânia 2, em frente ao Parque Leolídio de Ramos Caiado, que eu penso que é para construções novas naquela área. E aí a gente pensa em algumas consequências, né, para o meio ambiente. Primeiro, ali na área do Clube de Engenharia. Um pouquinho mais abaixo, a Rua 87. E basta uma chuva, nem precisa ser aquela chuva forte, violenta. Não, uma chuva regular, que a gente já vê ali constantemente problemas. E na região norte, aí abordando um ponto, acho que mais técnico do plano diretor, e acho que impacta bastante, é a outorga onerosa de alteração, que foi feita ali, de alteração de uso na região norte, permitindo a ocupação daquele espaço. O que a gente pode pensar em implicações quando a gente vê ali a área do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, objeto de especulação imobiliária há muitos anos, depois o próprio lago e a retenção ali do Meia Ponte e também do próprio Ribeirão João Leite? O problema que a gente percebe é sempre entre o interesse econômico e o ambiental. É sempre nesse ponto que pega. Então, sustentabilidade considera aquele tripé, né, famoso, que é o social, o ambiental e o financeiro. Tem que ter equilíbrio. Não pode puxar nem para um lado demais, nem para o outro. Vamos ser só ambiental, só verde. Não dá também. Nós precisamos de produzir, nós precisamos de... Mas também não pode deixar que isso seja um ponto de problema muito sério que vai afetar tanto a dinâmica da cidade quanto a questão de meio ambiente mesmo, né? Então, é aí que pega. Então, infelizmente, a gente percebe os interesses econômicos, né, políticos, enfim, sobreporem o ambiental.
E foram esses interesses que aprovaram esse tipo de mecanismo, Exato. de instrumento que transforma uma área que é rural em urbana pelo pagamento da outorga. Esse é um instrumento. Chama outorga onerosa de alteração de uso. Ela deixa de ser de uso rural e passa a ser urbana. Quem que tem interesse nisso? O produtor rural tem interesse nisso? Por que ele teria interesse em pagar IPTU? Só né? se ele não for mais produtor rural. Só se ele não for mais produtor rural. E o que vai ter no lugar? Um loteamento. Considerando que essa parte da zona rural, a pouquíssima que resta da zona rural no município de Goiânia está na região norte e está no entorno da bacia do João Leite, isso gera um tipo de especulação que, né, torna o plano diretor essa lei um pouco equivocada com relação a isso. E a gente tem exemplo de São Paulo. Olha o que foi a represa Billings, o que aconteceu lá. Olha o que foram outras ocupações em torno de águas, né? Que águas são água para consumo, que você não pode permitir ocupação. E além dessa questão, né, que a gente falou da área de ocupação, quando a gente pensa no plano diretor, a gente pensa também em alguns ordenamentos que eles não foram tão bem executados ao longo da nossa história. Lembramos, por exemplo, do plano de drenagem. Em Goiânia ainda não tem um plano de drenagem. Falamos aqui em alagamentos, falamos em algumas soluções ou a ausência de algumas soluções. O plano de drenagem, aí Goiânia tem um plano parcial, que é o plano ali do Macambira-Anicunza, ainda de 2003. Mas de lá para cá não tivemos assim grandes avanços. O plano de drenagem ele pode ser um instrumento para poder nos ajudar a resolver esses problemas que estamos aqui debatendo, ou pelo menos alguns deles. Não, e só lembrando, só para citar, o prefeito concedeu uma entrevista aí duas semanas ou semana passada ao Popular, e ele disse que esse é a prioridade, que ele quer deixar essa marca na cidade depois dessa morte que aconteceu, né, do motociclista na enxurrada, que ele quer investir em drenagem, que vai apresentar um plano. Mas aí a gente volta à pergunta do Samuel, né? O que pode vir desse plano? Esperamos que essa promessa seja cumprida, porque o que está debaixo da terra não dá voto, teoricamente. Por que não é feito? Né? Mas assim, nós estamos numa situação crítica, né? Situação de drenagem. O plano de drenagem é importantíssimo, né? Tem parcial, como você falou, do Macambira, que já tem alguns anos que o Macambira está sendo... Ele tem um projeto de parque linear, né, antigo, né? Tem muitos anos aí que está em andamento. E é investimento técnico mesmo. Não tem... É igual... Volta lá na fala da Maria Esther, lá atrás. Se você não conhecer onde é que estão os pontos, quais são as soluções dos pontos críticos, né? E aí, por exemplo, vai investir... Hoje nós estamos na área da tecnologia. Nós podemos botar um robozinho dentro da tubulação, guiado por GPS, entendeu? Aqui, ó. E enxerga tudo que está acontecendo lá embaixo. Como é que está lá o que tem existente... Como é que está a situação? Tem que dar manutenção. Dá manutenção? É difícil? A própria prefeitura já tem essa tecnologia, né, para fazer a limpeza de bueiros aqui na cidade. Né? Pois é, como o Juscelino falou, é importantíssimo. Todo plano, na visão de um arquiteto, de um urbanista, ele é importantíssimo, porque é a única forma de você pensar em médio e longo prazo. Esse é um dos gargalos, eu diria, dessa forma de gestão. Todas as ações, elas são sempre emergenciais. Quando você fala em plano, a pessoa fala, mas isso aí vai demorar... Veja, vai demorar 10 anos atrás, eu era 10 anos mais jovem. E passou 10 anos e meio que eu nem vi, e eu estou sofrendo consequências de coisas que eu poderia ter feito 10 anos atrás. Então, não existe isso de você achar que porque é um plano de médio e longo, demora muito para você vou dizer assim, reformar o sistema de drenagem da cidade. Agora, o plano não é só abrir buraco no chão e colocar tubo. Não dá. É esse plano de você fazer lagoas de contenção, de você fazer jardins de chuva, de você estimular e ensinar a permeabilidade nas construções e nos lotes. Isso tudo está dentro do plano de drenagem. Certeza. E pensar no regime de chuva, no nosso bioma, no regime de seca. Alguma coisa vai acontecer na seca. O que nós estamos fazendo pensando em fazer quando a gente tiver 6 meses sem água? O plano de drenagem pode dar essa resposta. E envolve muito a dinâmica da cidade, né? Você falou. Quando você vai executar, resolvi que vou executar, vou enterrar tubo. Não é só enterrar tubo, igual ela falou. Por quê? Você vai alterar a dinâmica, aí entra a questão de trânsito, nós já temos um problema de trânsito, e aí você vai isolar certas áreas. Então tem que ter um planejamento de fato técnico para que seja executado instrumentos, né, igual os jardins e outros tipos de contenção. E onde for crítico mesmo, não tem jeito, aí tem que executar. Mas
com todo o planejamento possível para não alterar a dinâmica da cidade, não alterar fluxo de trânsito, né? E, enfim, ter o menor transtorno possível. Na questão do plano diretor, Maristela, tem também a questão das leis complementares, assim. Uma pergunta mais direta para articuladora política, Maristela. Não sei, não é articuladora política, mas enfim, acompanha diretamente as leis, né? As legislações, você está sempre lá lendo e analisando o que está sendo proposto. Dá para, início de 2023, nesse momento, dá para articular algo na Câmara? A Câmara pode passar algo, né? Que vá dar alguma luz para essa questão toda? Pode. A Câmara, ela sempre vai ter essa autonomia de ajudar a pensar a cidade e, principalmente, de fiscalizar essas ações, essas propostas do prefeito. Todas as leis são propostas que vêm do Executivo, do prefeito. E das leis complementares, que são quase 20, se não me engano, 23 leis complementares, que são leis filhas do plano diretor, só 3 estão aprovadas até agora. E as outras, por exemplo, uma lei de área especial de interesse social. É uma lei importante, é uma lei que, se você constrói ela, né, determina essas áreas de interesse social com a preocupação com relação a essa pegada mental, a de trazer mais qualidade para a cidade, você acaba melhorando o conjunto, né, todo. Mas muitas dessas nem estão na Câmara ou estão todas na Câmara? Não, provavelmente nem estão lá. Porque elas são textos complexos e você tem uma equipe pequena na prefeitura para fazer isso. Quem tem que fazer isso tem que ser especialista. Sempre tem um advogado que precisa acompanhar, né? A escrita é a escrita do direito. Elas não estão lá ainda. Elas podem melhorar? Podem. Mas o plano diretor, como lei mestra, ele é um plano diretor complexo. A gente vai sofrer mais um ano. Aí, daqui um ano, em 2024, talvez a gente possa fazer alguma alteração no próprio plano que melhore a nossa capacidade de proteger as nossas áreas verdes, as nossas áreas de preservação. E que a gente também não fique muito tempo, né, sem atualizar, porque a legislação, ela determina uma revisão a cada 10 anos e uma atualização a cada 2 anos. Exatamente. E a cidade não fez isso no plano diretor antigo. Era 2007, né? 2007. Nós esperamos muito que, né, na época foi bem polêmico, né, Maristela? Mas, infelizmente, não ficou do jeito que... Não, e uma coisa que aconteceu, por exemplo, o plano diretor foi alterado para a construção do shopping Passeio das Águas. Isso não é legal. Antes da revisão, né? Antes da revisão, lá não atrás, se falava de revisão, de mudança, não tinha mas foi feita uma alteração para isso. Exatamente. 2010, 2011, não me lembro. Aí também não vale, né? Aí não precisa. É mais uma revisão para a gente não ter esse tipo de deformação, né? De ocupar a nossa região norte com um tipo de adensamento totalmente inadequado. É isso. São partes aqui desse debate, né? Queria já agradecer a Maristela e o Juscelino, Samuel também, né? Que esteve conosco, e a quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, nos acompanhando nesse Conexão Sagres. Antes de encerrar, agradecer a vocês e pedir que vocês passem aí o @, façam o convite, Instagram, site, o que vocês quiserem aí, os perfis, para quem está nos acompanhando também, acompanha o trabalho de vocês, Juscelino. É Juscelino com SC, né? Sena, lembra do Ayrton Senna, mas com N só. Tá. Filho, né? Meu pai também é Juscelino Senna. Aí diz que Júnior é custoso, né? Ficou filho. Aí ficou filho. Aí ficou Juscelino Senna Filho. Perfeito. Obrigado, Juscelino, pela presença aqui. É isso, eu que agradeço. Estamos à disposição. E é isso aí. Maristela, e aí? Eu convido vocês a conhecerem o Conselho de Arquitetura pelo site, né, do Conselho de Arquitetura, www.calgo, né? .gov.br. E o nosso Instagram também, Cal Goiás. É o Instagram, a gente sempre mantém atualizado lá com as nossas opiniões, notícias, né? E vamos agitar mais essa cidade com essa ocupação do Clube de Engenharia lá. Mas no Instagram da Maristela ela não falou. Tem eu não falei. Tem coisa também e eu acompanho. Eu tenho 2 Instagram. Eu tenho um pessoal que eu publicava mais projetos de arquitetura, e aí eu fiz um político, que é o Professora Maria Esther. Esse é o meu @ que eu... Quando eu tô mais nervosa, é lá que eu publico. Então é esse que você segue. Que vocês podem seguir. É o Professora Maria Esther, é o @. Perfeito. Maristela, obrigado pela presença Eu aqui. que agradeço demais. É sempre um prazer. Eu gosto demais aqui da Sagres. E já tem alguns anos que a gente conta com a Maristela aqui para entender a cidade, enfim. Bom. Samuel, até mais, tá? Rubens, até mais. Fica assim.
Voltaremos em outras edições para discutirmos outras questões importantes ligadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável e convidamos você. Quer conhecer um pouco mais sobre o que são, quais são esses objetivos? Fique ligado aí na nossa programação, também na nossa plataforma sagresonline.com.br e temos todo um conteúdo preparado para você ligado aí à sustentabilidade e também à educação. É isso. Então sigam também o Samuel Straiotto, pode buscar no Twitter e no Instagram que você encontra, pode seguir o Rubens Salomão também nas duas redes e, claro, siga aí @Sistema Sagres no Twitter e no Instagram e acesse sempre o nosso portal sagresonline.com.br. Fim de papo neste Conexão Sagres. Um grande abraço a você que nos acompanhou e até mais. Até a próxima. Conexão Sagres.